O Adeilson Salles, ele é escritor, é psicanalista, graduado em teologia, e é escritor, poeta, enfim, trabalhador da doutrina espírita, está levando sempre a mensagem do espiritismo para todo o estado e quiçá até outros lugares fora, né? Eu te desejo boas-vindas, muita paz, e é isso. Esteja conosco. Bom dia a todos e todas. Bem, é uma alegria poder retornar aqui ao Kardec em Rio Preto e podermos nesta manhã refletir acerca da mensagem que o Espiritismo traz para nós, principalmente uma mensagem como proposta educativa. Eu estou na região desde quinta-feira, fiz palestras em Catanduva. Ontem fiz uma vivência espírita aqui à tarde com algumas pessoas e à noite estava lá na Feira do Livro, na 48ª Feira do Livro Espírita, no Shopping Rio Preto. Sugiro aos senhores e às senhoras que saírem para passear, que vão conhecer a feira, prestigiar lá a literatura espírita. E o tema que me pediram, que eu sugeri para falar nessa manhã, é um tema que tem um título interessante, porque ele nos permite refletir sobre muitos aspectos da vida humana. Chama-se Construtores de Asas. E é um livro que eu lancei com esse título, Construtores de Asas, refletindo na educação da criança, do jovem, do adulto, do idoso, e da nossa necessidade de compreender que a nossa passagem aqui pela Terra, ela necessita de uma sustentação. Já que nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência humana, o nosso olhar não pode ser apenas um olhar para a formação do intelecto. Porque muita gente que se forma na USP, na Unicamp, em Harvard, em Stanford, em Cambridge, se suicida. Então o sentido da vida, ele não é cartesiano. A gente não encontra sentido na vida em qualquer tipo de formação que nos garanta até uma projeção dentro do quadro social onde transitamos. E é por isso que muita gente experimenta um vazio existencial, tem dificuldades de lidar com as frustrações da vida. Aliás, o planeta Terra poderia se chamar planeta frustração, né? Porque aqui todos nós experimentamos frustrações. Então a gente precisa de um outro alimento. E eu creio que quem sai de casa em São José do Rio Preto, às 9 horas da manhã, ou às 8, 8h30, para vir se sentar em uma casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, é porque está procurando algum tipo de alimento diferente. Diferente do arroz e do feijão, e diferente de uma formação acadêmica ou de um título acadêmico pomposo, que faça com que a gente ganhe brilho e projeção social. Porque brilho e projeção social também não traz aquele sentido de completude para que a gente possa transitar pela vida aqui na Terra, entendendo que a vida na Terra, ela é cíclica, que hoje eu estou bem, amanhã não estarei tão bem, depois da manhã fico bem de novo, e depois vem outro problema. A vida na Terra é assim. E pensando no Espiritismo, não como uma proposta de salvação, porque o Espiritismo não salva ninguém, mas pensando no Espiritismo como uma proposta educativa, se a gente transita pelo mundo material, evidentemente nós precisamos nos preparar para viver no mundo material. Então a gente carece de uma formação para lograr uma profissão, para ter um bom salário, para dar ao corpo aquilo que o corpo precisa. Mas não há como caminhar aqui na Terra dando apenas para o corpo o que o corpo precisa, porque nós somos espíritos imortais vivendo uma vida de impermanências. Uma vida de impermanências. Quem já viveu o drama de amar alguém e de uma hora para outra essa pessoa experimentar uma enfermidade, um AVC, e de repente aquela pessoa que ao teu lado brilhava, de um momento para o outro, a pessoa não fala mais, ela ficou imobilizada, ela ficou paralisada.
eu estou falando de um tipo de enfermidade que pode acometer a mim ou a você. Ou você está livre e eu estou também. Você pode me garantir que isso não vai acontecer contigo? Não pode, né? Nem eu. E quando a gente se depara com alguém ao nosso lado que nós amamos muito, e nos deparamos com essa impermanência, um sopro vem, arrebata a pessoa, a gente começa a se indagar o porquê da vida e quais são os valores efetivos da vida. Então, por mais que nós tenhamos aqui pessoas abastadas, todo o dinheiro da sua conta bancária não te serve de nada se a dor e a enfermidade bater na sua porta. Concordam, pessoal? Pessoal, respondam logo para acabar logo, por favor. Concordam comigo? Aí você... Não, meu dinheiro eu vou te levar para ser tratado no Albert Einstein. Nem o Hospital Albert Einstein resolve certas situações, né? Então, é importante que numa manhã como essa, e o que essa casa aqui oferece, nos seus grupos de estudo, nas palestras, etc., é fazer um trabalho de conscientização para que a gente possa se fortalecer e entender que nós não podemos viver alienados com relação à nossa condição de espíritos e que um dia a gente vai ter que voltar ou vai ter que se despedir de alguém. Então, quando eu decidi escrever esse livro, Construtores de Asas, eu pensei no sofrimento emocional das crianças, dos adolescentes, sofrimento emocional dos pais, e também esse livro eu escrevi para os professores. E esse livro tem feito com que eu viaje o Brasil inteiro, né? Eu viajo o Brasil inteiro fazendo palestras, mas esse livro acentuou e me levou para a realização de palestras profissionais, porque eu falo no início do ano nas semanas pedagógicas sobre as questões do sofrimento emocional dos professores. Então eu coloquei o título de Construtores de Asas, porque os construtores de asas são os pais, os professores, os educadores, não é? E o espírito imortal, nós precisamos aqui na Terra de 2 asas para voar aqui. E a mais significativa, aquela que sustenta o voo, é a asa da ética moral. Não é a asa da santidade não, viu? Não precisa ser santo. Precisa ser uma pessoa correta. É diferente. Isso tira um peso das nossas costas, acreditar que eu preciso ser santo? Não tira? Da minha tira. Então, a asa da ética moral. Quem é que dá a asa da ética moral na construção da tua formação educativa? Pessoal, está valendo nota para ir para o céu. Quem dá a formação? São os pais, os educadores, que precisam dar roteiro, precisam dar limites, né? Ontem à tarde as pessoas estavam aqui falando comigo sobre laços e telas, não é? A influência do mundo digital, das telas na relação familiar, na potencialização de conflitos emocionais e também na questão de deflagrar processos obsessivos, porque existem processos obsessivos hoje sendo deflagrados pelas telas digitais. A gente tem a tendência, diga-me o que tu curte, onde tu coloca like, que eu te direi quem tu és. Não é assim? Pois é. Então os pais precisam trazer essa formação ética moral e a escola vai construir a outra asa, que é a asa do intelecto. Mas quando vem uma tempestade na tua vida, quem vai sustentar teu voo é a asa da ética moral, da espiritualidade. De nós termos conhecimento de que em algum momento no teu voo, durante o teu voo, alguma tempestade vai se abater sobre você, sobre alguém que você ama. E se você não tiver estrutura, não é? Para entender que a vida é assim e que o desespero não vai te levar a resolver nada, vai complicar a tua vida e tu vai despencar lá de cima. E o teu voo vai ser interrompido. Mas a gente não pode ignorar que muito do que você é e muito do que eu sou tem a ver com a educação que nós recebemos dos nossos pais. Ok? Então tem muita gente da minha idade, mais velha do que eu,
que tem dificuldade de lidar consigo mesmo, por exemplo. Ontem eu disse uma frase aqui, que eu já disse 500 milhões de vezes, mas ela é tão boa, ela perturba tanto as pessoas, que toda palestra eu faço questão de perturbar as pessoas. Eu desejo que você volte para sua casa bem perturbada. Para a gente parar de usar muleta e bengala. Usar muleta de responsabilizar os outros pelos nossos problemas e as bengalas para a gente se justificar sobre tudo isso. Então você pode colocar lá no espelho da tua casa, no teu computador, na tela do teu celular, essa frase. A pior solidão é a ausência de si mesmo. A pior solidão é a ausência de si mesmo. O que acharam? Perturbadora? A pior solidão é a ausência de si mesmo. Bom, quando eu atendo alguém como psicanalista, a pessoa chega e ela chega toda fragmentada, igual quebra-cabeça de criança. Aí eu tenho que ajudá-la a ir encaixando as peças. Porque ela andou tão longe de si mesma, tentando ser aquilo que disseram para ela que ela deveria ser, que ela se fragmentou enquanto ser humano. Entende o que eu digo? Ela perdeu até a própria identidade. Quem sou eu? Porque o mundo me diz para ser uma coisa. E num mundo de tantas vulnerabilidades, em que a gente atende prontamente o que fala de perto as nossas sensações, é muito fácil você se fragmentar e é muito fácil você se afastar de quem você é. A gente coloca objetivos profissionais como meta e caminha em direção àquele objetivo profissional. Isso é bonito? Claro que é. Mas aonde vai ficando a minha humanidade e aonde vai ficando a fidelidade a mim mesmo e a quem eu sou? Então, eu escrevi um livro, não tem aí, tá certo? Não tem esse livro aí. Eu só estou citando porque eu lembrei agora do gancho, né, Paulo? As coisas vêm na cabeça da gente, a gente vai puxando. Um livro que se chama Alice é outro. A Garota e a Boneca de Pano. Essa garota ela vai parar num lugar diferente, onde as pessoas não têm rosto. Elas não têm rosto. Elas não têm guarda-roupa, elas têm guarda-máscaras. Quando elas acordam de manhã, elas vão no guarda-máscaras e escolhem a máscara que elas vão usar durante aquele dia. Então eu tenho uma máscara para usar dentro do trabalho, tenho uma para usar em família, eu tenho uma máscara para usar na casa espírita. E aonde estou eu de fato? Aonde eu me coloco? Porque não é fácil você ser quem você é, tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. Mas a gente não está muito disposto a pagar o preço, porque a gente, por dificuldades que às vezes vieram da educação na infância, quando você foi rotulado de uma forma que lhe disseram que você não iria conseguir fazer nada direito e que não daria certo, você aceitou aquilo que lhe disseram. E quando vem de pai e de mãe, aí a gente aceita mesmo como verdade absoluta. E você vai viver de acordo com aquilo que disseram que você era, não quem você é. E as angústias, os conflitos, as distonias psíquicas ao longo da vida vão fazendo com que a gente esteja longe de si mesmo, porque eu tenho uma vontade e um desejo, mas me disseram que eu tenho que seguir essa vontade e esse desejo. Não tem identificação comigo. Mas eu faço o que estão dizendo que é para fazer. Então esse é um processo de solidão, um processo de afastamento da minha essência e de quem eu sou.
Isso tudo me deixa vulnerável para enfrentar os problemas que a vida vai me demandar. Então existem muitas coisas que são necessárias serem desconstruídas na nossa percepção de vida e de mundo, daquilo que nos ensinaram. Não é que é para jogar tudo fora, não. É que algumas coisas têm que ser ressignificadas mesmo. Eu cresci, minha família, 4 homens e 4 mulheres. A família era misógina, homofóbica, né? E aí, diante desse mundo que eu vivo hoje, onde eu atendo adolescentes, faço palestras em escolas, faço palestras no meio espírita pelo Brasil afora e fora do Brasil também, e como é que um garoto me procura com conflito na área da sexualidade, como é que eu vou atender? Então eu não tenho identificação com aquilo que eu aprendi nesse campo de convivência, porque senão não poderia atender ninguém. E outra coisa, eu sou pai de uma mulher trans, e tenho orgulho de ser pai de uma mulher que é digna, honesta, trabalhadora, competente. Então, eu tenho orgulho da minha história. Isso me dá direito de falar. Eu tenho um lugar de fala nessa questão, não para ter bandeiras, mas para ser um homem humanizado. Mas se eu tivesse com os conceitos que me ensinaram na minha casa, que eu aprendi na mesa da minha cozinha, lá com o meu pai, com a minha mãe, eu teria renegado a minha filha, eu jamais faria isso, jamais. E aí, você vai se constituindo como adulto, com muito daquilo que te passaram na tua infância. Mas você pode abraçar ou não, você pode ressignificar, se for algo que você entenda, que lhe cause conflito e desconforto. Não existem relações humanas, em qualquer instância, marido e mulher, pai e filho, colega de trabalho, casa espírita, não existe relação humana saudável onde não esteja presente o sentimento de pertencimento à relação. Se você olha para o seu filho, para a sua filha, se você olha para você mesmo e não se vê, não se enxerga, se você olha para uma criança e não vê na criança um sujeito, porque a criança na formação, na nossa constituição psicológica, desde a infância, a criança precisa ser vista como sujeito, desde que ela tenha 6 meses de idade, 3 ou 1 mês. É um sujeito, um ser que existe, e eu tenho que olhar para ela como um ser existente. Senão, é possível partilhar as minhas emoções com a esposa, com o marido, com o companheiro, com a companheira, se eu não posso falar das minhas dores, se eu não posso procurar meu pai, minha mãe, olhar nos olhos deles e dizer: o que se vai no meu coração é uma relação que está, de certa forma, distante. Está distante. E aí entram uma série de implicações do adoecimento emocional ao adoecimento espiritual. Eu sempre digo, onde tem problema emocional, tem problema espiritual. Onde tem problema espiritual, tem problema emocional. Então, qual é a grande questão dessa manhã que a gente se cansa de ouvir nas palestras aqui no Kardec e nas casas espíritas? A grande questão é eu e eu. É eu e eu, mas a gente vai para fora, porque a gente tem que encontrar uma razão. E as razões, elas sempre são exteriores. A gente nunca para se perguntar qual a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro. O que eu fiz para esse edifício desabar na minha cabeça? O que eu fiz? A gente fica, não, é o filho, não, é a mulher, não, é o trabalho, não, é o prefeito, é o presidente. A gente tem que buscar sempre fora, quando, na verdade, as questões passam por dentro de nós. Me perguntaram ontem aqui, como é que a gente lida com esse mundo acelerado? Espera um pouquinho.
a pergunta em si já nos remete a uma reflexão mais profunda. É o mundo que está acelerado? Vou dar um exemplo, então. A USE me convidou para fazer uma palestra em São Paulo sobre sofrimento emocional na adolescência. Então eu comecei a falar sobre ansiedade. E tinha uma senhora com um pré-adolescente, um garoto lá com uns 11 anos. E quando eu estava falando sobre a ansiedade, ela levantou o braço e disse assim para mim: olha, ele já é ansioso. Aí eu perguntei para ela assim: a senhora poderia me dizer qual é a agenda dele? A agenda dele? Eu falei: de manhã ele vai para a escola. 1h30 da tarde ele vai para o inglês. 2h30 ele vai para a natação. 3h30 ele vai para o judô. Às 4h30 ele vai fazer outra língua, vai tocar instrumento. E quando ela foi falando a agenda dele, eu já estava ficando ansioso. Ansioso e cansado. Veja que interessante, os adultos acham que quanto mais eu entupir a criança de atividades, eu estou dando qualidade educativa a ela. Porque olha para o mundo, vê a aceleração das pessoas e acha que isso é viver. Então, quanto mais você entope, seu filho precisa de ócio também. E ele precisa ser criança ou adolescente. Ele precisa ter um tempo para ser adolescente. Ele precisa de tempo para aprontar, para extravasar as emoções. Eu e você, né, tem muita gente nova aqui, claro, está cheio, tem até jovenzinhas ali. Mas eu e você que somos mais velhos, elas também que são novas, pessoal, a gente não chorou o que precisava chorar. Não nos deixaram chorar, não nos deixaram sentir, porque já veio um modelo, né, eu que sou mais velho, naquela época se dizia: homem não chora, chora sim, chore. Como hoje eu choro quando eu me sinto triste. Não se sinta doente porque você se entristece. Emoções humanas não podem ser patologizadas. Não se sinta inadequado na casa espírita se você sentir raiva. Eu estou com raiva, eu não vou evoluir. Se você não sentir raiva, aí que você não vai evoluir. Somos seres humanos e temos um combo de emoções que nos caracteriza como humanos. Sentir raiva, ficar triste, ficar magoado. Mas não é para viver triste, não é para viver magoado e não é para viver com raiva. É o tempo de assimilar. Quando você passa por uma contrariedade, aquilo te causa, sem vontade de xingar, xingue. Você está extravasando. Você não pode viver xingando. Não pode viver xingando. Pessoal, o assunto está chato. Tem certeza? Não, é que vai piorar mais um pouco agora, né, Paulo? Então eu digo que nós não choramos, porque nós não choramos. Porque nos disseram: homem, não chora, ou você não pode chorar, ou chorar é sinal de fraqueza. Não é sinal de fraqueza você se revelar como um ser humano. Está doendo aqui. Eu estou triste, você me magoou. O nosso ponto de vista pode estar até errado com relação à mágoa. A gente está interpretando equivocadamente, mas você tem que falar. Então, se você não manifesta as suas emoções, a psicanalista francesa e pediatra Françoise Douto, que eu vou lançar um livro proximamente, em que eu utilizei as teorias dela e do psicanalista inglês Donald Winnicott, para falar sobre, o título do livro é Filhos, Falar ou Conversar? E aí eu uso essa psicanalista e esse psicanalista, os dois são psicanalistas, ela é francesa, ele é inglês, mas os dois são pediatras também.
Então eles conhecem profundamente, né? Estudaram, são duas pessoas muito capacitadas que falam sobre o nosso desenvolvimento. Para você estar aqui na minha frente como um adulto, ou como uma mulher madura, ou um adulto de cabelos grisalhos, e eu encontrar um menino com alguns vestígios da dificuldade relacional que teve com os pais, etc, etc. E ela dizia que quando a gente não fala dos sentimentos, o corpo fala. E aí, a dor de cabeça, a azia, aquela sudorese, aquela taquicardia, pode ter origem emocional. A falta de falar do que se sente, de ter alguém para conversar. Porque normalmente a gente não tem com quem conversar. Você quer falar e as pessoas já trouxeram a solução. Ou dizem para você, está passando por isso, mas eu passei por coisa pior. Ou seja, então você prefere não falar para ninguém. Vocês acreditam que as pessoas me pagam para escutar elas falarem? Que profissão interessante, escutador. Mas isso é fundamental. Quando você fala do que você sente, você está existindo. Você está vomitando as suas angústias. Então, como o nosso tema é construtores de asas, eu não tenho receitas para ninguém, evidentemente, porque não é isso que eu vim fazer aqui. Mas a sugestão é que, na qualidade das nossas relações, principalmente quem tem filho, que você pare de falar com seu filho, pare de falar, não fale mais. Com filho a gente não fala, pessoal. Com filho a gente conversa. É diferente. Falar é uma coisa, conversar é outra. Significa o quê? Que você vai passar muita raiva. Porque ele vai falar muita coisa que você não vai gostar de ouvir. Mas dê o direito a seu filho, o direito que não deram a você. Não falei que ia piorar. O direito que te negaram, dê a seu filho. Não repita os padrões autoritários. Sabe autoritarismo? Cala a boca, que aqui quem fala sou eu. Cala a boca. Que triste quando mandam a gente cala a boca. Vocês já falaram isso para você? Para mim falaram. Aquilo me dava uma coisa, mas eu estou sentindo, eu não quero ir para a escola hoje, mãe, porque eu apanho todo dia. Eu não falei isso. Mas eu queria falar para minha mãe que eu apanhava todo dia na escola. Mãe, eu estou com dor de barriga hoje. Então você não vai para a escola. No dia seguinte, descobri o jeito de não ir mais para a escola, né? Mãe, estou com dor de barriga. Se não for para a escola, vai apanhar em casa. Então vou apanhar na escola. Eu não pude falar. Os meus pais desencarnaram. E eles não sabiam que eu apanhava todo dia na escola e que eu pensava em me matar todo dia. Eu não tinha com quem falar. A mesa de refeição era uma mesa, segundo meu pai, era uma mesa sagrada. Mesa sagrada, nos conceitos do meu pai, filho não fala, só os pais. Novembro do ano passado, eu fui fazer palestra no Congresso Espírita do Ceará. 1 e 2 de novembro. Mas eu viajei 31 de outubro para amanhecer já em Fortaleza, porque eu teria palestras e participações lá. Eu desembarquei no aeroporto de Fortaleza e um anjo foi me pegar. Não é anjo de asas não, pessoal. Quando você vai para um congresso, uma pessoa é designada como seu anjo. Ela te pega no aeroporto, te leva para almoçar, te leva para o hotel, te busca, te leva para as atividades, vai te acompanhar durante o tempo que você fica lá. E o anjo me levou para jantar. E no jantar ele, muito sem graça, ele queria me abordar, mas ele não sabia como, ele disse assim: Adeilson, olha, eu queria te falar uma coisa. E ele ensaiou assim para falar. Aqui em Fortaleza, na grande Fortaleza, né, porque Fortaleza é uma capital, não como uma população de São Paulo, mas em termos de Nordeste, é muita gente. E ele disse assim: tem uma casa espírita
na periferia aqui de Fortaleza, que um médium lá, uma médium, recebeu uma mensagem mediúnica. E essa mensagem é para você. Nossa, nunca fui na periferia de Fortaleza, nem sabia onde era, nem conheço os bairros, conheço só a capital, mas também de desembarcar no aeroporto, faz a palestra e pega o avião de volta. Não dá para passear, né? As pessoas, eu vou fazer palestra no Nordeste, em vários lugares, vou para fora do Brasil esse ano para fazer palestras na Europa, mas eu não vou passear na Europa. Eu vou falar, me boto no avião e me mando de volta para casa, né? Brasileiro nem pode ficar muito por aí hoje. Amanhã vão te entregar no congresso a mensagem. Eu falei, tá bom, então. Dia seguinte fui para o congresso. Aí se aproxima de mim uma professora universitária da Universidade Federal do Ceará, uma mulher muito culta, espírita e tal. E ela estava com um papel na mão assim, e o papel estava grampeado. Então ela estava fazendo muito rodeio, sem saber como me falar. E eu doido para tomar o papel da mão dela. E ela ficou, e ela ensaiando, sabe? Ela falou que uma médium assim, recebeu uma mensagem e tal. Falei, tá bom. Ela me entregou finalmente. E eu procurando mostrar para ela que eu não estava interessado. Aí eu abri uma mensagem psicografada que começava assim: meu filho, eu queria te pedir desculpas. Queria pedir desculpas para você. Eu não sabia. Eu não sabia que você era assim, que tinha tanta coisa na tua cabeça. Não sabia que você era inteligente. E ele foi falando comigo, me pedindo desculpa, falando daquilo que eu faço como palestrante, como educador, como pai, como avô. E à medida que eu lia, ele foi falando algumas coisas que só eu sabia. Eu sou autodidata, então eu estudo tudo. E eu digo para você, leia tudo também, aprenda, vale muito a pena. E ele disse assim, meu filho, ainda dá tempo de você fazer a graduação. Fazer a graduação sempre foi meu grande sonho. Dá tempo, vá fazer, vai te ajudar. Então, como ninguém sabia disso, só eu sabia, eu percebi que era o seu Roque que estava ali, meu pai. Que depois de 40 anos de desencarnado, falou comigo. Essa é a bênção do Espiritismo, no sentido de dizer para você que você pode retomar, você pode ressignificar, você pode refazer, você pode trilhar um novo caminho na tua existência. A mensagem do Espiritismo é uma mensagem de esperança. Tanto eu quanto você trilhamos caminhos na nossa infância e na nossa adolescência que nos trouxeram até o dia de hoje. Talvez você precise, só quando você estiver sozinho, lá na sua casa, aonde quer que você esteja, não importa, fecha seus olhos, pega uma estrada e vai encontrar consigo mesmo lá atrás, com o menino, com a menina que você foi. Chegando ao encontro do menino e da menina que você foi, segure na mão daquele menino ou daquela menina que você foi. E diga para eles assim, olha, lhe deram o que podiam dar. Não precisa ficar mais aí triste. Venha comigo. E você volta e abre seus olhos e você se encontrou com o menino e com a menina que você foi. E vou sugerir a você, se você me permitir, terapia por atacado, ok? Eu vou perguntar para alguém aqui, como é o nome do seu pai? Manuel. E o seu?
Fernando. Fernando está aqui. Seu pai está encarnado? Que bom, que bom. O Fernando tem um pai chamado Manuel. Então eu vou dizer para o Fernando, e seja qual for o nome que o seu pai tenha, eu vou te pedir agora que você tire o título de pai dele. Tira o pai. Tira o título do seu pai, esquece. E olha para o ser humano, para o Manuel, para o Fernando. Tu é pai? Você é pai? Quem é seu pai? Não é esquece o pai. Quem é essa criatura aí que conviveu contigo, que pode ter sido muito bom, pode ter tido dificuldades, pode ter sido negligente, pode ter sido ausente. Porque ele tem as próprias dores dele e o próprio mal dele, assim como nós temos o nosso. Então a gente precisa fazer nascer no coração, na nossa alma, um sentimento de compaixão por essas criaturas que podem não ter nos compreendido e podem ter nos impedido de chorar e não ter tido um olhar para nós que nós gostaríamos, porque eu gostaria de ter falado, olha, eu não quero ir para a escola porque eu estou apanhando. Mas ele não conseguia. Então, quando eu virei a chave, tirei o título de pai, olhei para o Roque, falei, cara, ele... Aí eu fui, quem é ele, né? Fui ver quem era meu pai. Ele sofreu muito na infância, né? Era órfão e tal, e tal. Então, o que aconteceu comigo? Meu peito se encheu de compaixão. Aí o meu olhar para ele ficou totalmente diferente. Mas eu tinha feito isso antes de receber a carta, né? Então eu estava muito bem. Eu sugiro a você que pense. Sabe por quê? Vai te beneficiar tanto. É possível que você tire pesos do seu coração que você está carregando a vida inteira, que não te ajudam em nada, não te acrescentam nada, apenas são pesos no seu coração. Isso é importante para que você siga mais fortalecido para enfrentar no seu voo as tempestades da vida. O ano passado, eu estava em casa, em setembro de 2024. Eu fui no banheiro de madrugada, 4 horas da manhã. Quando eu voltei, o meu celular, chegou uma mensagem. Porque às vezes eu deixo ligado por causa dos adolescentes, algum que tenha risco de suicídio, né? Pode precisar de ajuda e tal, e eu fico com o celular ligado. Eu fui ver a mensagem e não era de um adolescente, era de uma mulher. Uma mulher que eu nem tenho amizade com ela, nem conheço pessoalmente. Só tinha contato quando ela me mandava mensagem para agendar lives comigo, na época da pandemia, para o Recife. E a mensagem dela dizia assim: eu preciso de você. Fui diagnosticada com câncer. Eu levei um impacto, né? Procurei acolhê-la dentro daquilo que me era possível naquele horário. Quem te manda uma mensagem às 4 da manhã não deve ter dormido à noite. É quase uma dedução cartesiana. Aí eu percebi que ela estava vivendo uma tempestade. Aí eu pensei nas minhas tempestades. Pensei nas tempestades das pessoas que eu conheço. Aí eu decidi escrever um livro, Ouvindo Deus na Tempestade. Porque durante a tempestade a gente não ouve quase nada, né? A gente chora, às vezes se desespera. Aí eu escrevi o livro, Ouvindo Deus na Tempestade. Aí em julho de 2025, eu fui fazer uma jornada de palestras em João Pessoa e Recife. E essa moça que eu não conhecia, na semana que eu estava lá, em João Pessoa, ela pediu para fazer uma chamada de vídeo comigo. Porque depois daquela madrugada, eu fiquei trocando mensagens reiteradas com ela. Eu mandava mensagem de áudio, procurando auxiliá-la, etc. Então, naquela semana em João Pessoa, ela pediu para fazer uma chamada de vídeo. Eu autorizei.
Aí fizemos a chamada de vídeo. Aí quando ela apareceu, ela começou a chorar. Evidente que eu chorei também, né? Ela falou, estou te ligando para dizer que eu estou de alta. Sábado você não vem em Recife fazer um seminário? Eu disse, vou. Então sábado eu vou no teu seminário para te abraçar pessoalmente. E assim aconteceu. São muitas as tempestades. Às vezes elas são intensas. E a gente não tem forças para enfrentar. Quando a tempestade é intensa, a gente não enfrenta, a gente se abriga. Na oração, no livro edificante, numa palestra. A gente espera. Não se deve tomar decisões durante a tempestade. É de bom tom que você espere, até que a lucidez seja recobrada, aí você responde. Quando a tempestade é uma agressão de alguém e você responde, você já foi sequestrado. Espera, acalma a tua alma. Quem quer que esteja aqui essa manhã, se o seu coração está aflito, acalma. Respira, espera um pouco. Não tome o mal dos outros para você. O mal do outro é do outro. Para que você possa seguir em frente. A gente está se encaminhando para o final do nosso encontro. Me pediram para falar de alguns livros, rapidamente. Então tem esse aqui, né? O Construtores de Asas, que são as minhas experiências lidando com pais, com adolescentes e com professores. Tem esse aqui que só tem uns 4 ou 5 livros desses, todos os que eu trouxe vendeu, que é Um Céu para o Meu Filho. Eu nunca imaginei que fosse receber uma obra de Bezerra de Menezes, mas ele me ditou essa obra, que fala de uma mãe que estava muito triste, porque o filho dela havia morrido. Então, ela começou a bater na porta dos religiosos do mundo. E procurando o religioso, ela dizia, meu filho morreu e eu não consigo encontrar um sinal aqui na terra de que ele seja acolhido por Deus. Mas o seu filho não se suicidou? Ele se suicidou, mas quem se suicida é um réprobo. Não tem direito ao amor. E ela dizia assim, não, mas não é possível. Como não? Eu sou mãe. Aliás, fazendo um parênteses, as mães têm que ser estudadas pela NASA. Não é possível. São seres diferentes. E ela continuou a bater nas portas e só ouvia essas colocações infelizes de pessoas ignorantes. Não é? Até que ela começou a orar para Bezerra de Menezes. Começou a orar para Bezerra. Pedir, doutor Bezerra, não é possível que não exista um céu para o meu filho. Ela orava de tal forma que as energias da prece daquela mãe, quando eram registradas nos postos de súplicas e rogativas vindas do planeta, chamaram a atenção, comunicaram a Bezerra de Menezes, olha, tem uma mãe ali na terra que está orando assim, 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 assim. E ele então, generosamente, veio à terra ao encontro dessa mãe. Quando ele chega ao encontro dela, ela está numa igreja modesta de bairro periférico. Ela está ajoelhada. Bezerra vem e se ajoelha do lado dela. E parece, as mães às vezes pegam pesado, né? Ela orou, parece que ela sabia que ele tinha se ajoelhado ao lado dela, e ela diz, doutor Bezerra, não é possível que não exista um céu para o meu filho. Doutor Bezerra, o senhor não tem mãe, não? Ele olhou assim e ficou impactado. E ele ouviu uma voz chamando o nome dele 2 vezes. O primeiro nome, Adolfo. Adolfo. Quando ele se vira, era a mãe dele, Dona Fabiana Cavalcante, que disse assim para ele, meu filho, você tem que visitar os lares, andar pelo mundo e dizer para todas as mães que Deus tem um céu para cada filho dele. Essa é uma das histórias desse livro. Tem outras histórias. E já
terminando. Esse é o meu 103º livro, pessoal. Acho que eu vou falar do 103. Esse está quente. Nem foi distribuído, chegou ontem aqui de ônibus em Rio Preto, vindo de São Paulo. Esse é Os Influencers da Luz, do Espírito Luiz Sérgio. Um livro que fala dos processos espirituais a partir dos vícios cibernéticos. Se o mal se propaga nas redes sociais, e se propaga, infelizmente, porque as pessoas não têm critério para ver aquilo que tem origem verdadeira ou duvidosa, o bem também se propaga. E nessa obra, alguns adolescentes acabam sendo os instrumentos, adolescentes médiums, ok? Algo que o movimento espírita está devendo, cuidar de adolescentes médiums, estudos voltados, orientações, porque o adolescente, quando é médium, se ele não cuida da sua sensibilidade e ele tem conflitos emocionais, esses conflitos são potencializados pelas influências espirituais. Então, Os Influencers da Luz é um livro maravilhoso do Luiz Sérgio, moderno, que trata desses assuntos da modernidade. E está o Ouvindo Deus na Tempestade, que eu falei, né? Não preciso falar. E esse aqui é um livro que eu lancei há alguns anos atrás, mas que me trouxe uma felicidade muito grande. Lembram do Paulo Gustavo, que desencarnou na pandemia, o ator, da Minha Mãe é uma Peça? Lembram do colega dele, o Marcos Magela, que trabalhava com ele, que tem programas no Multishow, de humor? Muito bem, fui procurado há 2 meses e meio atrás, por uma produtora de cinema, pedindo autorização para usar esse meu livro, Alice no País das Famílias, porque ele é a base do filme do Marcos Magela, que vai ser lançado esse ano, 2026. Um Tio Quase Perfeito 1 foi lançado, Um Tio Quase Perfeito 2, e agora vai ser lançado Um Tio Quase Perfeito 3, em cima dessa obra, Alice no País das Famílias. Eu agradeço imensamente a generosidade dos senhores e das senhoras, agradeço o Abilinho, agradeço os meus amigos que sempre me recebem aqui com tanto amor, a Rosalina, que não está presente, Paulo, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela oportunidade, que Jesus os abençoe. Eu desejo que todos retornem para os vossos lares com paz no coração, ressignificando o seu olhar para as pessoas, ressignificando primeiramente o seu olhar para si mesmo. Não se esqueça, a pior solidão é a ausência de si mesmo. Muita paz.